Você já leu sobre consciência? Já meditou? Fez terapia e faz. Estudou os chakras, é reikiano, faz Ho'oponopono, participa de constelações e trabalha todo o contexto bioenergético. E ainda assim, existe alguma área da sua existência onde você repete o que você tinha certeza que já estava resolvido. Poxa, são tantas técnicas e ferramentas, mas isso ainda se repete? Isso não é uma fraqueza, não é um problema, não é uma técnica mal feita, nada disso. Isso é simplesmente falta de integração. Quando a gente tem muito conhecimento, quando a gente tem ferramenta, mas a gente não integra, alguma coisa não termina de chegar. Além do que, gente, nós somos como camadas de uma cebola. Então, o autoconhecimento, as liberações são por etapas mesmo. Tem 17 anos que eu caminho ao lado de pessoas nesse despertar espiritual. E o que eu vejo com muita frequência é o excesso de informação, muito conhecimento, mas pouca estrutura interna para realmente sustentar as mudanças que os processos feitos trazem. E esse tema merece muito cuidado e muita atenção. Essas técnicas mais rápidas, integrativas, essas ferramentas são preciosas, mas a pessoa, o indivíduo, ele precisa ter uma sustentação interna. Então, essa terapia mais tradicional, ela ajuda nessa parte. Existe um perfil que eu reconheço imediatamente. É a pessoa que sabe demais, que já fez demais, que tem uma biblioteca espiritual impressionante, que tem um conhecimento de um todo, do autoconhecimento surreal. Que medita, que ora, que faz voluntariado, que faz tudo, mas que mesmo assim não sente que a sua vida integra e que reflete aquilo que ela já sabe. É claro que em alguns setores aquilo é refletido. Tudo é para o bem, tudo é crescimento. Então acaba que existe sempre uma lacuna entre o que se sabe e o que se vive, o que se compreende e o que se pode sustentar. Esse é um paradoxo e ele tem uma explicação neurológica, não é de jeito nenhum energético ou espiritual nesse sentido. Primeiro que energeticamente a gente vai por camadas, é como o perdão com as piscinas, que eu já falei essa metáfora, a parte energética também precisa das camadas e ela responde à nossa parte neurológica e também emocional. O conhecimento, ele passa por dois sistemas do cérebro, O cérebro humano tem dois sistemas de aprendizado. O primeiro é o declarativo, onde fica o conhecimento, que você lê, escuta, compreende. Ele é rápido, acessível, articulável. E o segundo é o sistema procedural. É onde ficam os padrões. O que você faz automaticamente, sem ter que pensar, sem ter que escolher. Só acontece. E a gente tem muita facilidade de entrar nesse sistema. Por quê? Os dois não se comunicam automaticamente. Você pode saber tudo sobre presença, sobre meditação, sobre espiritualidade, sobre energia, sobre mindfulness, sobre reiki, o que você quiser. E ainda assim você pode viver no piloto automático. Por quê? Você pode compreender completamente a dinâmica de um padrão e continuar no padrão. E isso se dá, às vezes, porque o sistema não permite que você saia, às vezes porque você, energeticamente tem algum pacto que precisa ser quebrado, mas também porque nós precisamos de integrar. É uma ponte entre os dois sistemas. E essa ponte, ela não vem nem pelo estudo. E também ela não vem por nenhuma ferramenta energética. Ela vem pela experiência que é repetida e é consciente. Reishi, chamava de trabalho somático. Por quê? Pelo que a tradição espiritual chama de prática, pelo que eu chamo de estrutura, pelo que cada um vai chamar do que precisa, a gente só tem que entender que alguns padrões eles precisam de uma nova programação para que eles possam se transformar. E tem. Quando há muito conhecimento e pouca integração, vão surgindo padrões específicos e às vezes uma sensação de arrogância mesmo, de saber demais.
Um dos padrões é uma espiritualidade como fuga. A gente usa o conhecimento espiritual, a intuição, os insights para não sentir o que precisa ser sentido. E para não fazer o que precisa ser feito. A gente fica nas justificativas, né? A gente não muda o que precisa mudar, porque a gente fica presa, mas isso é espiritual, mas isso é energético, mas isso, aquilo. Um outro padrão é a identidade espiritual sem transformação. A pessoa se identifica com um caminho que percorreu, ou com uma tradição espiritual filosófica, ou com um conjunto delas todas, e ainda assim repete padrões relacionais, com mesmos bloqueios de abundância, mesmos bloqueios de reações, né, automáticas, em relacionamentos. E o mais um é o eterno buscar, os famosos buscadores. Bert Hellinger falou muito sobre isso, se tornou muito conhecido, que é falar sobre o buscador da família. Só que chega um momento em que a gente não precisa de um novo curso, de uma nova técnica, de um novo mestre, porque no final nada é o suficiente, a gente continua buscando. O que acontece é que um buscador, ele pode deixar de ser um buscador e tornar mestre de si mesmo. E ele pode se reconhecer e se identificar mais com um padrão e começar a agir a partir daquilo. Mas é necessário coragem para parar e integrar o que já se tem. E aí as pessoas se perdem. Por quê? Porque elas acham que quanto mais elas buscam, mais elas estão evoluindo. E na verdade não é isso. Depois que você buscou o suficiente, você precisa de ajuda para integrar. O processo terapêutico é fantástico, o raiz aqui, né, a jornada vida é fantástico. O momento de você com você é importante. Por quê? O que vai mudar a sua vida não é mais informação. É quando o conhecimento ele sai do mental para o energético, do energético para a vida concreta, para o corpo, se tornando uma experiência real. Então, para isso você precisa de presença, como estado sustentado do ser, a capacidade de ser e de estar no presente. Você precisa de ajuda para elaborar aquilo que é conceitual, né? E trazer e refletir dentro da sua própria vida, conseguir conectar e fazer o direcionamento para suas experiências. O campo energético consciente, ou seja, você sabe o que você está irradiando e o que você está atraindo. A sua energia influencia a sua realidade. Então, quando você tem essa percepção, isso tem um caminho bem importante. E a prática estruturada, né? Não uma técnica isolada, não um monte de técnica, mas um caminho com fundamento, com progressão, com suporte. É mais ou menos assim. Você sabe sobre natação, você entra na água com um bom professor que te acompanha, enquanto você aprende, né? E depois você pratica e de vez em quando você vai no professor para ele te ajudar e ajustar alguma coisa que não está tão boa. O despertar não é um evento, ele é um amadurecimento. E amadurecer espiritualmente não é acúmulo, não é prateleira cheia de livro. Ele é aprender a sustentar as experiências que você teve, é aprender a conectar tudo o que você tem aprendido, pensado, consumido com o que você já viveu e entender como você agiria de uma forma diferente para que aquilo se torne uma verdade. E caminhar com tranquilidade. Se você se reconhece nesse vídeo, se existe em você essa lacuna entre o que você sabe e o que você vive, eu quero te convidar para solucionar essa lacuna, né? Além de tudo que eu já falei, uma boa terapia estruturada, né? Nesse caso a psicanálise é a melhor estratégia. Eu quero também te convidar para conhecer a jornada vida, principalmente o nível raiz. As aulas são gravadas, tem muito material, tem muito bônus. E na jornada, que são 3 níveis, depois que você consegue passar todo o raiz, a gente vai para o nível 2, que é o nível avançado, onde a gente deixa, né, de ser o aprendiz e realmente já estruturado, já com capacidade de sustentar
Cada um vai se tornar o mestre da sua própria jornada. E esse é o grande diferencial. Não é um curso, não é um treinamento. É uma mão dada, né, de um caminho em que vamos passo a passo juntos, aprendendo a criar estrutura para que você interiorize tudo o que você já aprendeu. E tudo que você também vai aprender ali no Raiz. Dia 13 de junho, às 10 horas, eu vou dar uma live muito especial com o tema Renascimento. E eu espero contar com a sua presença, porque vai ser fantástico.